Boa noite, senhoras e senhores. A noite tem segredos, e cada um deles tem uma voz. Sejam bem-vindos à Voz da Noite, o canal onde contamos histórias reais ou quase reais que o tempo quase conseguiu apagar. Aqui, desvendamos casos policiais e mistérios que marcaram época, inspirados nas grandes narrativas do rádio brasileiro, mas com o toque da nova geração. Eu sou a Voz da Noite e convido você a ouvir o que o silêncio tentou esconder. Hoje, vocês vão conhecer a história da Casa na Colina, um lugar onde o tempo parou e o silêncio carrega ecos de algo que nunca foi embora. No coração do interior de Minas Gerais, existe uma estrada de terra que morre diante de uma mansão esquecida pelo tempo. Os moradores da região a chamam de Casa dos Vidal. Uma construção imponente, mas decadente, com janelas quebradas como olhos vazios e paredes cobertas por um manto de musgo. Ninguém pisa lá dentro há décadas. Ou pelo menos, ninguém que tenha voltado para contar. Mas há alguns meses, a casa voltou a assombrar as conversas da cidade. Um grupo de jovens, em busca de adrenalina e visualizações, decidiu gravar um vídeo de exploração noturna. Era para ser apenas mais um conteúdo para as redes sociais. Uma aventura ousada, mas naquela noite nenhum deles voltou para casa. A expedição corajosa transformou-se em um mistério silencioso, deixando para trás apenas o eco de suas risadas perdidas no vento. Para entender o que aconteceu com eles, precisamos voltar no tempo. Nos anos 70, a mansão pulsava com a vida da família Vidal, donos de vastas terras e de uma fortuna construída em meio a segredos. Mas em uma madrugada fria e sem lua, o silêncio da propriedade foi quebrado. Vizinhos, despertados pelo terror, ouviram o som seco de tiros, seguido por gritos desesperados. E depois, apenas o uivo do vento. Quando a polícia finalmente chegou, o cenário era desolador. Encontraram 4 corpos, o pai, a mãe e os 2 filhos adolescentes. A única sobrevivente era a pequena Laura Vidal, de apenas 9 anos. Ela foi encontrada encolhida dentro de um armário, coberta de sangue, repetindo em um sussurro aterrorizado a mesma frase enigmática: "Ele ainda está lá." A investigação se arrastou por meses, mas nunca conseguiu descobrir quem era ele. Sem respostas, o caso foi arquivado. E a casa, abandonada ao seu próprio destino sombrio. Mais de 40 anos se passaram. A tragédia dos Vidal tornou-se uma lenda local, um conto de advertência sussurrado para as crianças. Foi essa lenda que atraiu o grupo de jovens exploradores. Com lanternas e celulares em punho, eles cruzaram o portão enferrujado, determinados a registrar o que quer que encontrassem lá dentro. A filmagem, recuperada mais tarde, começa com uma atmosfera de euforia e brincadeiras. Risadas ecoam pelos corredores empoeirados. Mas, à medida que avançam pelos cômodos escuros, o tom do vídeo muda drasticamente. Portas pesadas de madeira batem sozinhas, com uma força impossível. Um dos rapazes, com a voz trêmula, diz que ouve passos nítidos vindo do andar de cima. A câmera treme, a imagem se distorce. E então, tudo fica escuro. A última imagem captada antes do fim é um vislumbre do corredor principal. E lá no fundo, parada diante da escadaria majestosa, uma sombra imóvel, alta e escura. O vídeo foi encontrado uma semana depois, em um celular parcialmente queimado na beira da estrada. Nenhum dos corpos dos jovens foi localizado até hoje. 2 meses após o desaparecimento, a história ganhou um novo capítulo. Um repórter local, chamado Eduardo Nogueira, um homem cético e conhecido por desvendar mistérios, decidiu que a polícia não estava fazendo o suficiente. Ele resolveu investigar por conta própria. Armado apenas com um gravador de voz, Eduardo entrou na casa na colina. O áudio que ele gravou sobreviveu. Uma fita de exatamente 13 minutos e 12 segundos que se tornou a peça central do quebra-cabeça.
Nos primeiros minutos, a voz de Eduardo é calma, descritiva. Ele narra o que vê. Móveis cobertos por lençóis brancos, o cheiro forte de mofo e abandono e estranhas marcas de mãos espalhadas pelas paredes. Mas, por volta do 10º minuto, algo muda. Sua respiração fica pesada. Sua voz, antes firme, agora é um sussurro tenso. Ouvimos ele dizer: "Estou ouvindo alguém andando no andar de cima, mas todas as janelas estão lacradas. Não tem como ter ninguém aqui." Há uma pausa longa, preenchida apenas pelo chiado da fita. E então as últimas palavras de Eduardo. "Acho que entendi o que a menina quis dizer. Ele ainda está aqui." O áudio termina abruptamente com o som de algo pesado caindo no chão. Depois, apenas o silêncio. Eduardo Nogueira nunca mais foi visto. Hoje, a casa na colina continua de pé. Uma silhueta sombria contra o céu, cada vez mais engolida pelo mato e pelo esquecimento. Mas ela não está em silêncio. Alguns moradores juram que, em noites de lua nova, ainda se vê uma luz piscando em uma das janelas do andar de cima, como se alguém caminhasse lentamente com uma lanterna. Outros, mais assustados, afirmam ouvir o choro abafado de crianças vindo de dentro da casa, um lamento que o vento carrega pela colina. A polícia nunca reabriu oficialmente o caso dos jovens, nem o do repórter. São apenas mais nomes em uma lista de desaparecidos. Mas de tempos em tempos, um novo carro de aventureiros para em frente ao portão enferrujado, atraídos pela lenda, sem saber que a casa sempre espera por novas visitas. Algumas casas não são apenas construções antigas, são memórias presas entre as paredes. E quando alguém ousa abrir a porta, essas memórias voltam para terminar o que começou. Boa noite. E lembre-se, alguns ecos nunca desaparecem. Eu sou a Voz da Noite e espero por si no nosso próximo encontro. Até lá, durma bem, se conseguir.